Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, meu Deus. Tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado ou bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, precisamos de Ti. Tudo, meu Pai, pode iniciar contra nós. O mundo, meu Pai, pode temer as segundas-feiras, Senhor. O mundo, meu Pai, está parando no meio do caminho. O mundo, meu Pai, por qualquer situação, meu Deus, decide parar, divorciar, questionar, reclamar. Por qualquer problema, meu Deus, o mundo está, Senhor, parando e não querendo mais, meu Pai, servir, meu Deus, ao único Deus, o Deus da verdade, a vida, meu Deus, que o Senhor nos dá. E pedimos, meu Pai, que no dia de hoje, inicie, meu Pai, as primícias da nossa semana. Iniciamos, meu Pai, um novo tempo em adoração sempre, meu Deus. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha colocar a Tua mão, meu Pai, em cada dia, em cada palavra, em cada pensamento, meu Deus. Que possamos sim, meu Pai, romper, meu Pai, as barreiras da dúvida, as barreiras do cansaço, as barreiras, meu Deus, das comparações, meu Deus. E verdadeiramente nascer como novas criaturas que somos. Criaturas que fomos criados, meu Deus, com um intuito. E a partir do momento, meu Pai, que a obediência se torna, meu Pai, o principal, o primordial em nossas vidas, nos tornamos filhos. E filhos possuem herança, meu Deus. Filhos são cuidados, filhos são zelados, filhos são abençoados. E pedimos, meu Pai, que no dia de hoje, essa paternidade, meu Deus, venha a ser vivificada. Meu Pai, seja avivada, meu Deus. Que verdadeiramente, meu Pai, que o Senhor venha nos fazer cada dia mais um avivamento. Uma mentalidade, meu Pai, que possa mastigar a nossa carne. E sim, meu Deus, fortalecer o nosso espírito. Que cada vez mais o Senhor, meu Pai, com a Tua palavra, subjugue o nosso espírito. E por assim, meu Pai, subjuguemos o espírito, subjuga a nossa alma, as nossas vontades. E as nossas vontades, meu Pai, subjugue o nosso corpo. E cada vez mais o espírito, meu Pai, venha ficar na nossa mente, a nossa cabeça. Que venha nos direcionar, nos conduzir, nos alinhar, nos levantar, meu Deus. Que o Teu espírito, meu Pai, seja aquilo que venha nos mover. Eu peço que o Senhor venha incomodar, meu Deus, aqueles que pararam, aqueles que abandonaram, aqueles que desistiram, aqueles que não querem mais, meu Deus, continuar. Pessoas que pararam no meio do caminho, pessoas que iniciaram, meu Pai, com tanta força, tanta determinação, meu Deus. Mas infelizmente muitos iniciam, meu Pai, com as intenções e motivações erradas, com os pensamentos errados, buscando, meu Pai, coisas materiais, esquecendo-se das coisas espirituais. E que possamos sim, meu Pai, buscar, meu Pai, o fortalecimento do nosso espírito. E que o nosso espírito, meu Pai, venha nos guiar e nos conduzir em cada passo, em cada pensamento, em cada atitude, em cada ação, reação, meu Deus. Que sim, meu Deus, venhamos ter essa consciência que essa é a última hora. A Tua palavra é que não existe o amanhã, meu Pai. O amanhã não nos pertence. Temos a esperança do amanhã, mas a nossa fé, meu Deus, é usada para o dia de hoje. A nossa fé é usada para hoje, para agora, meu Deus. Porque não temos amanhã, meu Pai, sem construir, meu Deus, esse dia, alicerces fortes, meu Deus, para sustentar o peso da bênção e o peso, meu Deus, das situações que o Senhor nos proporciona. E sabemos que é por crescimento, meu Deus. Tudo é para o nosso crescimento. Tudo é para honrar, meu Deus. Tudo, meu Pai, é para honrar o Teu nome. E queremos honrar, meu Pai, o Teu nome sendo os exemplos que o Senhor tanto busca em nós. Exemplos como pais, mães, filhos, funcionários, exemplos como os cristãos,
exemplos como homem e mulher, meu Deus. Homens ao máximo e sempre, meu Deus, mulheres únicas. As mulheres, meu Pai, que conduzem, que direcionam. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, a cada um que está nas transmissões, a cada um, meu Pai, que está nesse momento, meu Pai, apresentando situações, precisando de uma definição para essa segunda-feira. E oramos, meu Pai, que dessa segunda-feira, meu Deus, nada venha, meu Pai, nos atrapalhar. E que possamos, a partir de hoje, iniciar histórias, capítulos novos em nossa vida. Muito obrigado, meu Deus. Entregamos essa reunião em suas mãos. Que não seja nós ouvindo, falando, escutando, mas seja o Espírito Santo conduzindo a cada um. Que nenhuma barreira, meu Pai, venha nos impedir de absorver e de possuir as nossas vitórias e um novo entendimento. Eu peço que o Senhor conduza a minha vida e que o Espírito Santo, meu Pai, fale através da minha boca, meu Deus. Palavras que o Senhor deseja, meu Deus. Me use para a sua vontade, porque a tua vontade é o que importa. Da mesma forma que Jesus disse, meu Pai, no Getsêmani, que seja feita a tua vontade e não a minha. E que sempre seja assim, meu Deus. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo e consagro a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso. João disse, essa é a última hora. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos ver claramente os sinais que apontam para o fim. Situações todos os dias acontecem, notícias todos os dias aparecem. Informações, fofocas, WhatsApp, tudo que aparece, tudo que tem de comunicação, a internet está aí. Para coisas boas e coisas ruins. Mas as escolhas são de cada um. O que vai fazer com o livre-arbítrio? O livre-arbítrio que você tem para realizar coisas boas, olhar coisas boas na internet, vídeos e cultos que te edificam, te levantam, que falam de Deus, um Deus verdadeiro, mas não um Deus inventado. Um Deus que só serve versículos específicos da palavra, mas sim um Deus que é um Deus integral, que anda na integralidade. Jesus alertou para os sinais e firmou muito isso. E você tem que ler as Escrituras, tudo que falamos em todos os cultos, e sempre anotar, sempre pegar, você ter sua Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia que você leva para todos os lugares, sempre com uma caneta, um marca-texto, que tudo que Deus falar para você, o Espírito Santo, você vai lá e marca. Você tem, bispo, eu tenho dó de escrever na Bíblia, mas eu tenho dó de fazer, não. Isso não existe, isso é o que o diabo colocou na tua cabeça, porque nós lembramos, né, quando estava na escola, os livros novos a gente não tinha dó de fazer nada. Escrevia, rasgava, fazia tudo. Agora a pessoa que tem que usar a palavra de Deus como uma arma, a arma que fica dentro do armário não é uma arma usada, mas sim uma arma perfeita. Uma arma que fica sem nenhum arranhão, mas arma de guerra para as guerras, é aquelas armas todas riscadas, às vezes com uma ponta quebrada, porque é a arma que você usa. E não é rasgar, mas sim usar, sempre com cuidado. Nós não podemos permitir que tudo que vem rodeando te leve para uma direção oposta do que fomos orientados a seguir. Jesus disse sobre apostasias, a quantidade de profetas que iriam se levantar, queriam falar de um Deus que, para uma pessoa que não conhece a palavra, acredita. Pessoas que vão se levantar anunciando coisas que vão e batem tudo, batem contra, de fronte, de tudo que a gente aprende, de tudo que é verdade. Por isso que ainda esses dias ainda falei, na reunião da madrugada, das 3 da manhã, de quarta para quinta, que o Espírito Santo está aí para isso.
quando Ele fala no teu coração, você tem uma arma que é a Bíblia para confirmar tudo. Então, às vezes você vai para um lugar que a Bíblia não é usada, que a palavra não é totalmente clara, né? E você está ouvindo o Espírito Santo falar, você ouve o Espírito Santo falar. Pessoas que ouvem o Espírito Santo te direcionar para algo, mas por pessoas, por relacionamentos, por pressões internas e externas, por filhos, patrões, amigos, mãe, pai, você faz de contrário do que o Espírito Santo está falando. Aceitam situações, vão totalmente contra do que Deus está falando. Por isso que a gente sempre tem que ficar atento do que o Espírito Santo fala. A palavra aqui ainda, o hino ainda diz isso aqui, eu abro o meu coração e não fecho. Quando você abre o coração, você abre também os seus ouvidos espirituais. Você entende o que Deus está falando com você. E eu preciso cumprir, porque é lá que é o caminho certo. Tudo que eu aprendi se torna inútil se estiver contrário com a palavra de Deus. Paulo ainda disse para Timóteo aqui, no 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Repita comigo esse finalzinho. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Então muitos estão com comichão nos ouvidos, procurando agradar somente o seu ego, os seus ouvidos, as suas vontades. E temos visto crescer doutrinas e doutrinas se levantando, rebaixando a nova aliança, falando que podemos viver como quisermos, da forma que desejarmos, vivendo aquela vida hedonista, sem propósito, sem objetivo. Eu já falei várias vezes que quando você entra com um objetivo próprio, dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, você tem que entender que o combustível pode acabar se você conquista esse objetivo. Se você busca uma restauração de casamento, você vem para a igreja, busca uma restauração no teu casamento, mas você só quer a restauração, você não quer vínculo nenhum. Você se torna uma pessoa totalmente, uma prostituta, uma meretriz espiritual. Então você vem só com um objetivo, você não quer Deus, você não gosta da palavra, e toda vez que você tem oportunidade, você está pedindo, vocês oram por mim? Ora por essa causa, ora por essa situação específica. E o problema não é isso. A gente está aqui para isso, para orar. Mas o problema é quando você só busca a mão e não a face. Você só quer buscar a bênção e não o abençoador. Então, quando você conquista, se Deus permite, pela misericórdia dele, você conquistar uma restauração de casamento, você sai da igreja. Porque o propósito é finalizado e concluído. Então, isso não tem mais relevância se eu vou, se eu faço propósito ou não faço. Se minha empresa é totalmente restaurada. Então, agora, minha empresa que ia falir, agora não está mais, não está mais em falência, não está mais em recuperação judicial. Então agora eu estou prosperando, contratando, agora eu não preciso mais de Deus, porque o meu objetivo em Deus foi somente a empresa. E o relacionamento com Deus é algo que tem que vir como prioridade, não com urgência. Tem pessoas aqui que a gente vê, a gente fala, a gente orienta, mas por qualquer coisinha, eu preciso de uma reunião, eu preciso falar com uma pessoa, sempre na hora do culto, e sempre será na hora do culto. A gente esquece que isso aqui é algo que não é 100%, o que os nossos olhos veem não é algo real. Né? Tem aquele filme ainda, que quem viu já, Matrix, aquele filme antigo, acho que dá uns 15 anos, 20 anos atrás, não sei. A partir do momento que eles grudavam algo na mente da pessoa,
Elas entravam em outro paralelo, em outra vida. E tinha situações, e tinha coisa, e podia comer, e podia vestir, e tinha poderes, e não sei o que mais. Mas quando tirava, é aquela coisa vazia, aquela coisa que não tinha sentido nenhum. Né? Aquela comida parecia uma papa de bebezinho, né? Que não alimentava. Era algo que a pessoa vivia na mentalidade dela. Então a gente vê que precisamos buscar o relacionamento e nenhuma urgência pode estar à frente da prioridade de Deus. Falamos que podemos viver como quisermos, o mundo fala, mas se esquecemos das Escrituras. Os dias estão sendo marcados a cada dia, como Jesus falou. Os dias serão como de Noé e como de Ló. E o que acontece lá fora a gente já sabe. Mas quando começa a entrar nas igrejas, esse começa a se tornar o problema. A gente já sabe o que esperar de um ímpio. A gente já sabe como o ímpio pensa. A gente já sabe que o puro se purifique mais e o impuro se impura. Cada vez se suje mais. Então, quando isso a gente entende que estamos em um propósito, em um tempo específico para isso, e confiamos em Deus em tudo, tudo se torna diferente. Mas quando pessoas deixam entrar e pregam isso no altar, que é normal, que tudo pode, que Deus é tão amoroso que não vai mandar ninguém para o inferno, e está crescendo muito esse discurso, essa narrativa que todos serão salvos, que a partir da cruz de Jesus, né, a partir da ressurreição, todo mundo já foi salvo. Deus já levou tudo. E a gente sabe que isso é mentira. E sabemos que Deus não manda ninguém, as pessoas fazem escolhas. Então, às vezes a pessoa fala, não, Deus está me mandando para o inferno, Deus está me colocando. Não, tudo, a Bíblia diz que um dos princípios primordiais da palavra de Deus é tudo que você planta, você colhe. Isso é algo real. Então, se você plantou desobediência, você vai colher pela desobediência. Você plantou incredulidade, você vai se tornar uma pessoa incrédula. E os incrédulos vivem de uma forma diferente. Você planta mentira, colhe mentira. Planta engano, colhe engano. Planta respeito, colhe respeito, mas quando planta desrespeito, também colhe desrespeito. As pessoas, elas estão cada vez mais esquecendo. Porque quando você desvia um pouco, você não fica só nisso. As coisas vão entrando. E quando entra dentro das igrejas, se você não tem o Espírito Santo, você não entende o que está na palavra. Né? Eu já vi muitas igrejas usar uma das linguagens mais complexas, com frases, com situações, para cada vez mais as pessoas que às vezes não teve esse estudo, não entender a palavra. Já falei com pessoas de outras denominações que falou para mim, bispo, eu não leio muito porque eu não entendo nada. Eu falei assim, mas isso é muito simples. Você tem várias linguagens. Às vezes você pega uma Almeida Corrigida Fiel, é uma linguagem mais antiga, foi uma das primeiras, que você vê que muitas situações, muitas palavras você não entende, tem que andar com o dicionário do lado. Mas quando você pega uma mensagem, uma Bíblia Mensagem, uma Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, é uma Bíblia extremamente simples, fácil entendimento, parece uma conversa, um diálogo entre você e Deus. Se você não entende, nesse momento, certas traduções, você tem que voltar um pouquinho, ter humildade e voltar. Porque se você não volta, você perde tempo, você se desgasta, fica cansativo, fica difícil. E muitas denominações usam linguagens mais difíceis e palavras mais complexas para manter pessoas aprisionadas, pessoas totalmente alienadas, pessoas cegas. E não tem esse feeling. E acredita que aquilo lá é a pura verdade e tem que seguir aquilo e pronto. E vemos muita apostasia, eu peguei aqui a tradução dela, apostasia tem um sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa. Uma renúncia de sua anterior fé ou uma doutrina.
ao contrário de uma crença popular, não se refere a um mero desvio, ou um afastamento em relação à sua fé e à prática religiosa. Pode manifestar abertamente ou de modo oculto. Isso é muito perigoso. Quando você entende que apostasia, essa mudança de mente, é algo que foge da tua doutrina, da tua fé, você aceita coisas novas, pode vir o quê? Isso aqui é um dicionário. Isso aqui não é Bíblia não que eu estou lendo, é um dicionário. Pode manifestar abertamente ou de modo oculto. Então, às vezes, você pode o quê? Definir mesmo a tua vida, não está nem aí para batata e vai mostrando tudo que você está pensando, tudo que você deixou entrar. Ou vai entrando de modos seletivos, coisas pequenas. Às vezes você tem uma apostasia, né, que é um sentido, um divórcio. As pessoas se divorciando das coisas de Deus. E às vezes você vai deixando uma coisinha entrar. Às vezes você vai, eu quero ver um filme, depois do filme você já vê uma série, depois da série você vai... Quando você vê, você não quer nem chegar perto da palavra de Deus. As coisas da carne é muito mais fácil impregnar do que as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito te levam a um modo negacionista da tua carne. Você tem que negar, negue-se a si mesmo, você tem que negar a tua carne. E para você negar a tua carne, você tem que mudar a tua mente também. E quando você não tem a mente negada dos valores antigos para os valores novos que você conquistou em Deus, você se cansa, você quer parar, você agora não quer mais ouvir nada, você quer buscar uma denominação, você quer buscar algo que casa com a sua narrativa. E tem muitas apostasias que ficam camufladas, né? É algo muito setorizado. Em tudo na tua vida, uma coisa que você tem que entender, tudo na tua vida é de forma setorizada. Tem pessoas que têm uma gratidão pelo casamento, mas não tem uma gratidão pela vida financeira. Então, se você não tem uma vida de gratidão pela vida financeira, por Deus ter te colocado lá, ter dado o seu salário, seu emprego, seus benefícios, ter te abençoado, o que acontece? Você se torna uma pessoa ingrata no financeiro. E se você se torna uma pessoa ingrata financeiramente, o que acontece? Você não trabalha direito, tudo é difícil, tudo é complicado, o dinheiro não rende na tua mão, tudo se torna um peso, mas não uma oportunidade. Então, da mesma maneira, a gente tem que ter essa mentalidade que a integralidade é importante e essencial para o relacionamento com Deus. Mas muitas andam agora com essa mentalidade que agora ela não nega mais a si mesma, ela faz do jeito dela. E ela vai tirando todas aquelas situações que ela julgava como uma barreira para as vontades dela. Então, a gente fala, olha, ontem mesmo, é um exemplo perfeito, ontem no jejum. O jejum, ele não finaliza, ela abre no início. E ela vai fechar no final. E você pode ficar 2 horas a mais. Ela finaliza 12:30 e pouco, e ela volta 2 horas, né? E você finaliza e sai domingo abençoado, mas as pessoas querem ir embora. Muitas querem ir embora, muitas ficam. Por isso que muitos testemunham e aceleram processos. Mas outras estão aqui, outras ficam também, mas fica rodeando, conversando, fica batendo papo. E quando a gente entende que a oportunidade que Deus deu para nós foi aquela, então eu tenho que aproveitar e ela não precisa ir para casa, não precisa tirar roupa, dormir, eu estou cansado. Não, a gente tem um propósito. O propósito é um propósito de 7 semanas, 7 jejum, ele vai acabar, não é eterno. Mas tudo quando começa a confrontar as barreiras do que Deus colocou, as pessoas começam o quê? Pegar martelos e estourar barreiras de Deus. E começa a levantar barreiras da sua vontade. E o que isso ajuda? Isso não ajuda nada. Atrasa processos, faz perder tempo, porque a pessoa ela não está na integralidade. Ela fica dando passo para a direita, passo para a esquerda. Depende das suas vontades, ela toma decisão errada. Se o sentimento bater, ela toma decisões pelo sentimento. E fica essa coisa volúvel.
Inicia um ano bem, acaba o ano mal, inicia o ano mal, acaba o ano bem, aquela coisa inconstante, aquela coisa que não tem resultado, aquela coisa sem raiz, aqueles aguapé de rio, que quando bate uma ondinha, joga para outra margem, bate outra onda, bota para outra margem, aquela coisa sem sentido, sem nexo, sem vínculo, aquela falta daquela aliança, aquele divórcio prematuro. E ela vai tirando, e por hedonismo, o hedonismo vai crescendo, e o pior, dentro das igrejas. Vivemos um mundo hedonista. Os dias de Noé foi assim, feito por pessoas hedonistas que só buscam e buscavam prazer, e hoje está da mesma maneira. Pessoas que só buscam prazer, levam a bandeira do prazer, só querem ouvir de prazer. Tudo que alimenta vai te colocar esse combustível, mas é aquele combustível adulterado. Sabe aquele combustível que você bota no carro, que não é num posto bom? O carro não anda direito. O carro começa a dar problema. O carro te deixa na mão e posteriormente funde o motor. Porque o combustível, ele pode parecer igual. Ele pode parecer até a cor igual. Até o cheiro pode ser igual. Mas a combustão é diferente. E quando a combustão muda, é a combustão que faz o motor rodar. Quando você pega um carro que está travando, afogando, e você faz limpeza de bico, coloca aqueles produtos que vai limpando todo o motor, você vê que o carro se torna outro. Porque você agora limpou as impurezas, e você agora anda limpo, com total empenho e desempenho o teu carro, que é um carro que significa a tua vida. E com essa era da internet ficou muito mais fácil. Pessoas vão ver de tudo, e a tendência do ser humano é nunca querer confrontar as suas vontades. Casando cada vez mais com a sua narrativa. Outros falam mal para se defender. Falam mal da palavra, falam mal das situações. Por quê? Porque foi deixando entrar coisas que não eram para deixar. Foi deixando dominar você. As coisas foram entrando, agora você não vê mais a igreja como uma bênção. Agora você vê que um culto é muito demorado. Antigamente, eu lembro que ano passado a bispa ainda mostrou um vídeo na igreja da África. Aquele povo tudo dançando, cantando, louvando a Deus, descalço, porque não tinha um tênis, sapato, chinelo, num chão batido de terra, numa casa de pau-a-pique, uma casa só de sem telha, tudo de folhas. E aquele momento que muitos estavam adorando e gratos, você não via tristeza ali dentro, você via alegria. E a gente precisa sempre olhar para trás. A gente precisa lembrar aonde Deus nos tirou, quem nós éramos, o que eu já tive, o que eu perdi e o que eu estou conquistando. E eu não falo financeiramente, eu falo na sua mente, no seu relacionamento. É você poder dormir a noite toda e ter paz. É saber em quem confiar. E é dessa maneira que a gente tem que viver a vida. Porque o povo que fala do hedonismo e o povo que fala da vontade dos prazeres, das apostasias religiosas, começam o quê? Como confronta as vontades dele, nós viramos os religiosos, nós viramos os ortodoxos, aqueles que não aceitam pessoas, aqueles que não amam as diferenças, muito pelo contrário, ressalta esse preconceito com as igrejas que falam a palavra verdadeira. Então agora essa igreja aqui, como nós, essa igreja não gosta de morador de rua, essa igreja não gosta de pessoas com homoafetividade, a pessoa não gosta com pessoas com problema, com histórico no presídio. Então, quando a narrativa casa, tudo casa, mas quando você se aprofunda e sai dos títulos das mensagens, porque umas técnicas maravilhosas, né, para o diabo, é que muitas pessoas só veem o título das mensagens. Então, a pessoa fala, pastor expulsou pessoa da igreja. E quando você lê a reportagem, né,
Você vê a pessoa xingando, batendo, quebrando a igreja. Aquela coisa de o policial mata estudante. Aí quando você lê a mensagem, você vê o estudante com 1 quilo de cocaína e 1 quilo de droga. Então agora ele virou estudante. Porque casa, né? A desgraça, e cada vez mais bater de encontro com o que o mundo prega. O quê? O mundo prega antipolícia, o mundo prega antifamília, o mundo prega antideus. Tudo que bota ordem. Tudo que leva a uma sociedade civilizada. Pois, aonde você está, né? As pessoas, ela precisa entender que você precisa adorar a Deus. Aquela adoração verdadeira, aquela adoração que traz resultado. Então, aquela adoração verdadeira, aquela que diz que adoram em espírito e em verdade. Temos que adorar e obedecer o que Deus está falando. O Espírito tem que reinar e dirigir a nossa vida. E temos que tomar cuidado cada vez mais com o entretenimento. O entretenimento que está todos os dias disponíveis. Aonde você entra tem entretenimento. Aonde você entra tem algo para te distrair. Você entra no metrô, tem uma TVzinha. Você entra no ônibus, tem uma TV. Você está em um lugar, tem uma TV. Tem alguma coisa, tem uma notícia. Tem algum lugar, tem uma música. Sempre para distrair você da palavra. A palavra vem para mudar, mas você está sendo levado cada vez mais para coisas da carne. Coisas que vão alimentar cada vez mais um espírito fraco, um espírito desobediente, um espírito incrédulo, um espírito que não acredita em Deus. E muitos vão procurando sarna para coçar e vão cada vez mais pegando situações totalmente fora da verdade. No livro de Gênesis, capítulo 6, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Por que Noé condenou o mundo antigo? Porque ele provou que era possível amar a Deus, obedecer a Deus, no meio de todas aquelas pessoas que não obedeciam. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 21 diz: Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Você vê que desde a infância, ninguém ensina uma criança a mentir, enganar de forma proposital. Porque tem crianças, eu já vivi isso com os meus 2 filhos. Meus filhos, criados da mesma maneira, criados na palavra, teve um dia ainda que uma situação específica aconteceu, e quando eu fui confrontar o meu filho mais velho, ele começou a fazer um teatro. Não, papai, eu não falei, eu não fiz. Eu falei, não, mas não foi. Papai, falei, mas por que você está fazendo isso? Fala a verdade. Essa é a verdade, tal. E quando eu falei para ele, amor, não precisa disso. Para com isso, não precisa disso. Posso falar? Você deve falar a verdade. E ele foi e falou a verdade. Algo que ele não aprendeu dentro de casa. Algo que não foi colocado dentro dele. A própria Bíblia diz: pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, desde a sua infância. A criança, o ser humano já nasce com o diabo ganhando de 1-0. Mas a partir do momento que você começa a obedecer e se reconstruir em Deus, você começa também a ouvir o que Deus está falando no seu coração.
E você começa o quê? Não ser mais escravo do pecado. E cada vez mais ser escravo da obediência de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tem que tirar a insensatez da criança, corrigindo ela. Inocência da criança, quando ela perde inocência, de que forma ela perde? A internet está aí somente para desgraçar muitas situações e acelerar muitos processos. Crianças tendo acesso à pornografia por tablets, celulares. Isso acontece, infelizmente, dentro das casas. Ao invés de você corrigir, mas eu vou obrigar. Eu vi esses dias uma pessoa falar, né? Mas meu filho não quer ir para a igreja. Meu filho, minha filha não quer ir para a igreja. O que eu faço? Você traz horas. Mas a força, qual o filho que gosta, pelo menos a maioria, de ir para a escola? Ir para algum tipo de curso? É engraçado que quando a gente fala das coisas de Deus, você tem que ter cuidado, senão causa trauma. O mundo já está traumatizando 24 horas por dia. Você liga a TV, o mundo traumatiza. Você abre o celular, o mundo está traumatizando. Tudo vai para o lado da sexualidade. Quanto mais a criança com prematura, ela conhecer a sexualidade, melhor. Você vê diversas reportagens de livros falando de menino vendo a menina, menino vendo o menino se conhecendo com outro menino, aquela porcaria toda, aquela coisa nojenta. Mas aí ninguém se levanta. O cristão fica quietinho, o cristão não fala nada. O feminismo não vai falar nada. Os comunistas, os antimorais, né, não vão abrir a boca. Por quê? Porque está casando com a narrativa, desconstrução de famílias, desconstrução de lares. Você cada vez causa mais confusão na mente de uma criança. O que você acha que vai acontecer no final? O que você acha que quando esse adulto for, né, ter seus relacionamentos, como ele vai ser? Como a bispa falou já esses dias aí, o homem Fiuk. Um homem que, né, você desacredita quando você ouve. Não, porque a gente é isso, porque a gente é branco, porque a gente é machista, porque a gente foi criado para ser homem, isso está errado, isso colocaram na nossa mente aquela coisa idiota, aquela coisa besta, aquela coisa fraca, envergonhando o que Deus prega na palavra. O sacerdotismo, você ser homem, você ter homem de caráter, você sentar na ponta da mesa, você verdadeiramente influenciar para os valores corretos em Deus. E para você fazer muitas coisas, você tem que bater de frente em alguns momentos. Tem momentos que você vai ter que forçar, porque o mundo está evangelizando os filhos há 24 horas. Todo dia amiguinhos estão falando, coisinhas acontecem, revistas, cartas, tudo chega para mudar. Tudo chega para puxar. E a gente não pode deixar isso acontecer. Jesus falou que o final dos tempos seriam como os dias de Noé. Com isso, nos direcionou a prestar muita atenção nos acontecimentos, nos sinais. Mas que pelos costumes, para não acostumarmos com essas situações e não achar normal, rejeitar todo tipo de direção contrária e sermos distraídos pelas narrativas que escondem situações, colocam cortinas e você não consegue ver o que está acontecendo do outro lado. E só vai levando com a narrativa que eu preciso salvar vidas, eu preciso salvar, eu preciso libertar, eu não quero que vocês morram. O vírus mata e o vírus mata mesmo. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, né? E a pessoa estava falando para mim, não, porque eu não posso cumprimentar, que tem que ser na base do coisinha aqui, que não pode encostar, tal. Eu falei assim, não, porque eu posso, tem que sentar com distância, não, porque ele mata. Eu falei, mas Mata, você tomou vacina da febre amarela? Ah, não, mas você tomou vacina da H1N1, que matou bastante também no passado? Ah, não, essa eu não matei. Matou você? Por que isso? Por quê? Porque o marqueteiro é bom. Fez da forma correta.
né? Fez o serviço de casa e não precisa de muito, né? Para a gente que não confia na palavra, é incrédulo. Porque às vezes você está aqui e você fala, não, bispo, eu acredito na palavra de Deus. Mas se você não acredita que você tem que confiar em Deus, então você não acredita. Você não acredita em você mesmo. A gente tem que entender que a gente tem toda essa unção, essa graça, esse pavor dado pelo Espírito Santo. Quando você desce as águas, aceita Jesus. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe uma arma nova, uma ferramenta, e você sim se torna um testemunho de Cristo. E o que é ser testemunho de Cristo? É testemunhar, pregar a palavra dele, e como a palavra diz, os sinais acompanharão os que creem. Mostrar os sinais. Temos todos a abertura para que Deus nos entregue dons de cura, de libertação da palavra, o discernimento, tudo que a gente recebe está disponível para nós. Mas se você não usa, aquilo se perde. Se você não usa um tênis por muito tempo e fica anos e anos parado, quando você pega ele está todo quebrado, todo rachado, deu hidrólise, hidrolisou ele e destruiu toda a sola dele. A gente tem que entender que tudo que é nos dado tem que ser usado. Você tem que acreditar que você tem o poder para botar a mão no enfermo e o coxo andar. Você pode acreditar e tem que acreditar que Deus já te deu o poder para você colocar a mão nos olhos de um cego e ele voltar a enxergar. De um leproso ele ser curado. De uma situação começar a andar. Ontem eu falei com uma pessoa ainda, ela estava falando, mas bispo, né? Agora eu tomei a decisão, agora eu quero, porque eu perdi muito tempo, porque eu já fiz muita coisa, tal, eu quero fazer trabalho, eu quero ir para o evangelismo, eu quero não sei o que mais. Eu falei, você está tanto tempo na igreja. É porque realmente, bispo, quando uma pessoa fala, levo meu filho para lá, e o que o médico falar, eu tomo como verdade absoluta, porque você é incrédula, você não conhece a Deus, você não acredita na palavra, você não acredita que isso é real, para você é só um livro de contos. É livro de histórias que não são reais, porque quando a gente acredita, a gente toma, a gente se incomoda. Quando você acredita, você se incomoda do que está escrito. Porque se você não estiver seguindo a mesma coisa, você tem que se incomodar. Porque isso tem que trazer mudança para a tua vida. Se você não se incomoda, é porque você está conformado. Isso tem que nos incomodar. E cada vez mais nos levar a patamares maiores. A níveis maiores. E entender que cada tempo é uma oportunidade. Né? Eu estou aqui, às vezes eu vejo um ou outro piscando, até caindo, até dormindo. A oportunidade qual é? Se a gente tem que ter responsabilidade. Se esse culto vai ser o culto que Deus vai me liberar, um destravamento na minha vida, qual é a responsabilidade que eu tenho que ter? Eu tenho que tomar um litro de café. Eu tenho que lavar meu rosto. Eu tenho que tomar um energético. Eu tenho que fazer qualquer coisa, porque senão eu estou conformado com o problema. Porque cada oração e cada culto que realizamos é um portal aberto. O portal se abre e ele se fecha. Muita gente vai ser hoje vitorioso. Muitas causas sairão na justiça. Muitos diagnósticos médicos serão contrariados hoje. O salário de muitos serão triplicados. Mas se eu só estou aqui cumprindo um protocolo, o que vai adiantar para a minha vida? Nada, você está perdendo tempo e eu também. Por quê? Porque quando você entende o teu propósito, você entende o que Deus quer com você. E se você entende por que você veio aqui, você vai entender que eu posso sim viver o melhor tempo da minha vida. Que esse ano de José vai acontecer. Tudo vai ser gerado. Minha vida vai acelerar. Os meus negócios vão prosperar. O meu casamento vai frutificar. A minha família integralmente será salva. Eu não serei mais humilhado. Eu não vou contar mais moedinhas para comprar algo que eu quero. Eu serei vitorioso porque a palavra nos afirma e nos garante. É a validação do Espírito. Sabe quando Deus solta uma palavra do altar? Uma revelação poderosa e seu coração começa a queimar? É o momento que você verdadeiramente já está íntimo com Cristo. Porque se isso não acontecer, a gente tem que ter responsabilidade, porque o nosso corpo é frágil. Eu já machuquei o ombro, eu não conseguia mexer o ombro. Mas aquilo não podia me impedir de sair da cama, de enfrentar situações.
O corpo a gente tem que ter responsabilidade, porque esse culto pode ser o culto primordial para a minha vitória. Mas se eu achar que é somente uma palavra, uma mensagem, eu vou continuar passando anos e anos, daqui a pouco eu vou mudar, daqui a pouco eu vou mudar de igreja, daqui a pouco eu vou largar, vou me divorciar, porque nada vai ter mais valor para mim. Por quê? Apostasia, hedonismo, incredulidade, dúvida. Você ficou deixando entrar coisinhas. E as raposinhas que destroem a vinha. Então tenha responsabilidade quando eu entrar no culto, eu lavo meu rosto, eu tomo um café, tomo energético, porque esse culto pode ser o dia da minha vitória. Pode ser hoje que Deus vai entregar os problemas em minhas mãos. E se eu vou ter essa oportunidade, eu não sou louco e irresponsável de viver isso. Eu quero viver meu milagre. Eu quero que esse ano 2021 seja o maior ano da minha vida. E um ano a vida de vocês serão. Isso eu tenho certeza. Eu não falo de algo que eu não acredito, eu falo de algo que eu tenho certeza. Não é uma venda, é uma afirmação. É uma assinatura de escritura, a escritura da vitória. O atestado do vitorioso eu estou dando. Porque aquele que conhece a Deus e busca a palavra dele, já está sendo mais que vencedor. Porque quando você confirma isso no Senhor, o mundo espiritual libera vitórias. E para entrar aqui na minha vida, depende de mim. Às vezes a tua vitória já saiu. Às vezes tua cura já aconteceu, mas foi liberado no mundo espiritual, ainda não chegou em você. Por quê? Porque tem coisas que você não está pronta ainda. Tem pessoas que quando recebem a vitória saem da igreja, se acostumam com a palavra, se acostumam com a mensagem. E o que isso acontece? Na nossa vida nada, mas na dela, anos e anos rodando no deserto. E muitos não saem do deserto, muitos morrem lá. Receba essa palavra com uma mudança, com uma metanoia. Para a partir de hoje, tudo na minha vida ser tudo. A coisa mais importante de tudo. Deus ser aquele que vai me guiar. Se Deus te guiar, o diabo pode fazer um caminho diferente. Pode mudar, pode apagar o caminho. Mas o Espírito que vai te guiando, te conduzindo, te direcionando. E é isso que a gente tem que entender. Se coloque de pé, por gentileza, pegue o seu propósito e vamos falar com Deus nesse momento. Porque quando você começa o dia, quando você abrir o olho, descer, levantar da tua cama para ir no banheiro, você já olha para o espelho e já fala, hoje é o dia da minha vitória. Todo dia você tem que confirmar isso. Você tem que liberar. Porque a palavra que sai, a palavra é muito importante. Foi a criação toda do mundo, de todos nós, foi feito pela palavra. Deus nos mostra que a palavra é a arma mais poderosa que existe. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. E mesmo aquele que estava sem forma e vazio, se tornou totalmente diferente com o Espírito Santo. Fala com Deus. A oportunidade é agora. Fala com Deus, porque eu tenho certeza que você não quer passar mais um dia sem definições. Se for necessário, peça perdão, se for necessário. Alinhe o que precisa ser alinhado. Mas não perca mais tempo. Porque o tempo é vida. O tempo, a cada dia, a cada segundo que passa no relógio, é um segundo mais próximo do fim. Mas o fim só é fim quando você acredita que ele é fim. Se você acredita que a vida eterna existe, é porque você acredita em Deus. Confia na direção dele. E é isso que você tem que fazer. Toma as rédeas da tua vida. Toma a rédea da tua vida espiritual. E viver o melhor tempo da tua vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Sim, ó mundo, curve-se, diga, Ele é Deus. Todo homem, curve-se, diga, Ele é Rei. Ele é Rei. Vamos começar, porque vamos declarar
Jesus é Rei da glória. Rei da glória, enche-nos, queremos o Senhor. Fala para Deus, eu te quero, meu Deus. Eu quero o Senhor de corpo, alma e espírito. Rei da glória, enche-nos, queremos o Senhor, apenas o Senhor. Sim, ó mundo, curve-se, diga, Ele é Deus. Todo homem, curve-se, diga, Ele é Rei. Vamos começar. Porque esperar, vamos declarar que Jesus é Rei da glória. Enche-nos, queremos o Senhor. Queremos o Senhor, meu Deus. Apenas o Senhor. Oh, Pai querido, nós queremos o Senhor, meu Deus. Rei da Faça, meu Pai, teu propósito. Acelere os processos. Queremos o Senhor, meu Deus. Apenas o Senhor. Apenas o Senhor. Cantarei aleluia até o Senhor voltar. Oh, meu Deus. Nós entramos, meu Pai, na Tua presença. E queremos, meu Deus, que no dia de hoje toda cegueira seja tirada, toda mentalidade seja alterada, todas as ações sejam direcionadas às ações que direcionam, meu Pai, ao Teu Espírito, pelo Teu Espírito. Meu Deus, nós oramos e sabemos, meu Deus, que a Tua palavra está tocando nos nossos corações. Toca, meu Pai, altera, muda. Tira toda a preguiça, toda a acomodação, todo o descaso, toda a falta de preocupação e responsabilidade, meu Deus. Toda, meu Pai, irreverência, toda situação, meu Pai, que está travando vidas. Nós oramos, meu Deus, e pedimos libertações, pedimos um renovo, um espírito renovado, pedimos uma direção, meu Deus, uma inteligência e sabedoria, meu Pai, totalmente alterada. Nós queremos mais de Ti, Senhor. E precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. O Senhor é tudo nas nossas vidas, meu Deus. E se não for, meu Deus, que a partir de hoje comece a ser, que os nossos corações sejam abertos e o Senhor venha fazer, meu Pai, essa grande mudança nas nossas vidas. Pega o seu propósito nesse momento e fala com Deus. Fala com Deus o que você quer, as definições que você busca para a tua vida. Tudo aquilo que você escreveu, tudo aquilo que você acredita que é possível receber. Verbaliza para Deus. Fala, meu Deus, eu quero isso. Lembra quando eu te pedi isso, meu Deus. Fala com Deus. Fala o que Ele sabe, Ele quer ouvir. Ele conhece os corações, mas é o que Ele quer ação. Ele quer ação. Quando Eliseu disse que queria unção dobrada, da que Elias possuía, Elias disse, isso é algo difícil, mas se você me ver subindo, e você declarar e falar, você vai receber. A gente pode ver muita coisa, podemos ouvir muita coisa, mas a boca fala o que o coração está cheio. E seu coração tem que falar de vitória. Seu coração tem que falar de conquista. Teu coração tem que falar de prosperidade, de cura. Teu coração tem que falar de Deus. Teu coração não fala mais de problema. A partir de hoje teu coração fala de vitórias. Fala de conquistas. Fala de renovo. Fala de graça, de poder.
A partir de hoje, o teu vocabulário, a tua língua será a língua do vitorioso. De tudo que você quer já conquistado. Fala tudo que você está buscando nesse propósito já feito, já conquistado. Obrigado, meu Deus, por essa vitória. Obrigado por esse emprego. Obrigado por esse salário aumentado. Obrigado por essa cura. Obrigado por esse relacionamento reconstruído. Obrigado, meu Pai, pelo meu relacionamento com Deus. Pelo meu casamento ser restaurado no dia de hoje. Declara para Deus, meu Deus, obrigado por tudo. Eu creio que pela fé, eu já conquistei, eu já possuo tudo aquilo que eu pedi. Meu Deus, nós oramos nesse momento, eu peço, meu Pai, a concretização e a materialização, meu Deus. E que todo espírito, meu Pai, que possa estar colocando, meu Pai, preguiça, distração, acomodação, descaso, que todo bloqueio na mente, bloqueio no corpo, que todo peso do corpo, peso da alma, de cada um, meu Deus, eu determino em nome do Senhor Jesus que está quebrado, anulado, cancelado. Que essa pessoa receba um vigor, uma graça especial no dia de hoje. E que possamos sim, meu Pai, viver os melhores tempos. Meu Pai, viver, meu Pai, João 10:10, uma vida com abundância, meu Deus, uma vida com propósito, uma vida com renúncias, mas uma vida, meu Pai, com a graça e o poder dado pelo Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia, obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde. Obrigado, meu Pai, por a mensagem, por ter falado em nossos corações e por ter confirmado tudo aquilo, meu Pai, que ainda tínhamos dúvida. Mas a partir de hoje, meu Pai, vivemos na certeza. Muito obrigado, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, eu consagro a cada propósito e eu determino, meu Pai, que a partir de hoje se iniciem novos ciclos, novos patamares, uma nova história, um novo capítulo se inicia, meu Deus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.